Ah, não vi você por aí. Seja bem-vindo, Andarilho. Parece que você vagou tanto pela internet e acabou se deparando com esse podcast. Aqui, eu e vários amigos meus conversamos sobre todos os assuntos que você pode imaginar, desde monstros de RPG até os piores filmes da história. Então, arrume suas coisas e se prepare para escutar o episódio de hoje. No episódio de hoje, eu e o Ronaldo vamos falar sobre O Estranho Mundo de Jack, o filme que muitas vezes é confundido que foi dirigido por Tim Burton, mas na verdade não foi. Você sabia, Ronaldo, que tem uma lei no Haiti que diz que é crime você transformar uma pessoa em zumbi? Ah, você já comentou isso aí já. Poxa, eu querendo ter esse crime lá. É muito, muito bizarro, porque lá realmente tem umas espécies de rituais que transformam as pessoas em zumbis, mas não do jeito dos filmes. Sim, e ela Mas, é mencionada, ela é explanada em um dos episódios do aquele que o Castanhari faz para o Netflix, Mundo Mistério. dessa eu não sabia. Ele fala como que era feito o ritual. Ah, interessante. Mas fala um pouco de você, Ronaldo. Então, cara, sou escritor, né? Agradeço primeiramente o convite, né, para participar do primeiro podcast do canal. Espero voltar aí mais vezes. E aí, como escritor, a gente consome muita mídia, né? Muita série, muito filme, muito livro, HQs, mangás e afins, né? E é isso aí. A gente está aí para discutir um pouco desse universo. E é uma arte, né, na verdade, o estilo do filme. Não, com certeza. Filme stop motion é uma coisa que não é para ser levada como um filme qualquer, por causa Não, do nível de trabalho que exige fazer um stop motion. exatamente. É claro que hoje em dia a gente tem o 3D, né? Facilita, Hoje em dia é muito mais fácil. tem o tempo de renderização, só que assim, não se compara com o trabalho, né? Aí a gente traz isso aí como comparação às telas de pintura de antigamente com as fotografias hoje, né? O Sim, com tanto certeza. é evolução, né, cara? Mas é uma coisa que eu acho que a gente não devia deixar morrer, né? Essa Ah, parte aí, jamais. motion. Nós vamos falar sobre O Estranho Mundo de Jack. É um filme que quase todo mundo conhece e que estreou em 29 de outubro de 1993. Ele tem aí 27 anos. Fiz 27 anos essa semana. É muito antigo esse filme, cara. Anteontem, né, que fez 27 anos. Foi esse de ontem, 29, exatamente. Exatamente. Foi um filme. E para ele ter sido lançado em 93, ele começou a ser produzido em 1990, porque o filme demorou 3 anos para se ficar completo, cara. Exatamente. 3 anos por causa de todo o trabalho que você tem, né? De não só dos frames, né? Mas de troca das partes dos bonequinhos, vamos dizer assim, né? Sim, Para poder montar isso aí. mas por que você gosta do Estranho Mundo de Jack, Ronaldo? Bom, o primeiro fator é o fator infância, né? Que foi um filme que marcou. Aí você pensa assim, nossa, mas o que esse filme tem de infantil, né? A gente vai chegar nessa parte aí. Mas eu nunca fui o cara que gostou de coisas triviais, de coisas muito genéricas, né? Sempre aquilo que é diferente, que é usado. Opa, o Ronaldo tá ali. Esse foi o primeiro fator. E também pelo fator, assim, artístico em si. Eu, desde criança, eu sempre gostei de mexer com massinha. Então, eu ficava vendo aqueles bichinhos, né? E você ficava formigando na cabeça. Nossa, como que faz isso? Quero imitar, eu quero fazer, né? O poder de você pegar uma massa e construir um monstro ali, né? Eu acho que Sim, esse também é um dos fatores. eu lembro até hoje de um episódio de iCarly que o Spencer, ele tenta fazer um filme stop motion
e ele vê que é tanto trabalho que ele tem para fazer o filme que ele acaba desistindo. Dá um trabalhão. Igual assim, que a gente tava. Você estava pesquisando também, né? Tipo, 24 frames por segundo, não é isso? Sim, sim. Aí, só que aí você pensa quantos minutos não gasta para você fazer de uma posição para outra. É É muito você tempo, mexer muito todos os tempo. elementos, né? É realmente muito tempo. Eu, antigamente, eu tinha muito preconceito com filme musical. Tanto é que eu demorei muito, muito mesmo para assistir o Extreme Jack. Eu fui assistir ele em 2012 porque um amigo me indicou. Mas aí depois que eu assisti o Extreme Jack, eu fui para todos os outros filmes musicais. Assisti quase todos os filmes do Tim Burton. E, cara, se você assiste o Estranho Mundo de Jack, é paixão à primeira vista, porque o filme é incrível. Quando você vê a quantidade Sim, de trabalho que a galera teve para fazer esse filme, é incrível. sim, cara. Você passa a perceber que, tipo assim, é louvável. É claro, é um filme de 1h10, 1h15 mais ou Ele é menos, bem né? curto. Bem curtinho mesmo. Tanto que ele era para ter sido considerado um curta-metragem, né? Assim, ou um especial de Natal de 30 minutos. Eu tava lendo. E o Estranho Mundo de Jack, ele foi construído, foi criado, assim, né, as primeiras bases no início dos anos 80, né? Então, assim, a gente vê que é uma coisa assim que já tem bastante tempo, né? Que levou o que para sair do papel? Quase 10 anos, né? Ou mais, Sim, vamos. muito tempo para sair do papel. É parecido com o livro do Stephen King sobre a Redoma. Uhum. Ele diz no prefácio do livro que tentou escrever 3 vezes o livro e nunca conseguia. Sempre jogava fora o rascunho e começava do zero. Eu acho interessante esses filmes assim que você, né, vê que por trás de toda a produção ele já estava, por exemplo, assim, ele demorou muito tempo para fazer. Um exemplo aí, né, é o spoiler dos próximos podcasts. A tirar como exemplo o Avatar, que estava escrito muito antes de Titanic, mas que James Cameron nunca ousou em fazer porque não tinha recurso tecnológico. Porque não tinha a tecnologia suficiente, realmente. Exatamente. Aí a gente tinha que se contentar com o segredo do abismo. Outra coisa que as pessoas confundem muito é que o título do filme em inglês é Tim Burton's A Nightmare Before Christmas. Só que só a história que é do Tim Burton. Na época que o Estranho Mundo de Jack estava em produção, ele estava ocupado com o Batman. E por isso ele Hum, não fez a direção do filme, ele só deu alguns pitacos aqui e ali. E o os diretor do traços, filme. né? Isso, e o diretor do filme foi o Henry Selick, que trabalhou com o Tim Burton nesse filme, e vários outros deles em stop motion. Inclusive, o Henry Selick é o diretor de Coraline, do Neil Gaiman. Oh, nossa, mais um filmão também de stop motion que é. Perfeito. E ele tem um filme planejado para sair ano que vem na Netflix, chamado Wendell and Wild. Isso aí, ainda não fiquei sabendo, não. A premissa dele parece ser interessante. São dois irmãos demônios que lutam contra freiras que Nossa, tentam destruir os demônios. Eu caramba. tô super ansioso. Diferenciado mesmo. É, para um filme em stop motion é bem, bem diferenciado. Mas e o engraçado é que a gente vê os traços, né, dos personagens. Como que assim, você bate o olho e você fala, cara, isso tem a mão do Tim Burton. Não tem como. Inclusive a paleta de cores que são usadas nos filmes do Tim Uhum, Burton, elas são muito similares. É só você muito pegar parecido. A Noiva Cadáver e Edward Mãos de Tesoura. Você vê na hora que Sim, é do Tim Burton. Mesmo se você não souber quem é Tim Burton, você vai saber. Ah, é do mesmo cara. você vai falar que ela tá no mesmo universo ali. Sim, Essa parte que ele brinca de mistério, de coisas sombrias, mas sem tipo assim, ele é sombrio, mas não é sombrio ao mesmo tempo. Ele consegue trabalhar, eu acho que nessa linha aí. Porque você vê que sim, não é uma ele coisa dá esse tom dark para as coisas, mas ele ainda consegue colocar uma comédia no meio. exatamente, não é aquela coisa trevosa, né? Por exemplo, não Sim, estou falando que aquele, como é que chama, gente?
Invocação do Mal, por exemplo, é um filme de terror, tem uma fotografia escura, né? Claro que não tem os mesmos traços dele, mas eu tô só dando um exemplo. Mas você vê que a coisa ali é pesada, diferente dos filmes dele, né? Uhum. A gente vê isso também em Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, né? Ele Isso. é bem E em escuro, né? Sombras da Noite também. Sombras da Noite é outro filme que, por mais que ele não seja bom, eu adoro. Durante os 3 anos de produção do filme, a equipe de miniaturas construiu um total de 227 miniaturas para representar os personagens do filme. Uhum. Inclusive, o Jack, ele teve 400 cabeças para permitir as expressões faciais dele. E aí você pensa, se o personagem principal teve 400 cabeças, mais de 400 cabeças para si, imagina os outros personagens. Imagina quantas outras cabeças eles não fizeram pro filme. Não, pois é, sim, é muito criativo, né? É um tipo de arte muito louvável, né? Por isso que eu disse lá no início que a gente tinha que valorizar mais esses trabalhos. É que nem os filmes de 2D, que pelo menos a Disney, que eu vi, não faz mais. O último que saiu dele foi a Princesa e o Sapo, né? Uhum. Mas assim, vai voltando a falar. Principalmente porque ele faz muita careta. Ele tem muito. Ao mesmo tempo Sim, que o rosto dele, que o Jack tem uma cara legal, alegre, ele vai daquilo ali para uma coisa mais diabólica, né? Aquela parte quando ele vai conversar com os três lá das traquinagens, aham. ele põe os dedos assim, e faz aquela careta toda ali, Sim, só eu tava com essa cena na minha mente enquanto você tava falando. é porque eu consegui captar por telepatia, eu tenho esses poderes. Aham. Então, assim, só naquela jogadinha do dedo ali, você já vê umas 50 cabeças ali, eu acho, sabe? Não, com certeza. Só para expressar ele colocando os dedos e arrastando a boca dele para aquela expressão completa. Nossa, Sim, eu não consigo nem imaginar a quantidade de trabalho que tiveram para fazer isso. nossa, não, e eu fico pensando assim, tudo bem, levaram 3 anos. Eu tenho a versão de Blu-ray e tem vários extras lá, mas eu nunca parei para ver se tinha algum erro ou alguma coisa assim, por exemplo, nossa, tivemos que refazer um take. Pensa, nossa, vamos refazer um take aqui, quanto tempo? Mais 3 meses fica pronto. Eu li que quando alguma dos frames dava errado, eles tinham que refazer todos os frames daquela cena. Jesus. Então, tipo, uma cena de 10 segundos. Se eles errassem no segundo 9, eles iam ter que refazer todos os outros para poder fazer a cena inteira de novo. Nossa, que trabalheira, hein? Muita trabalheira, cara. E aí eu fico pensando assim, e não é só do personagem lá, né? Porque assim, você vê que toda a ambientação, né? Vamos falar dos cenários agora. Eu acho que provavelmente deve ter passou por uma pós-edição e tipo aqueles elementos que ficam voando ali. Você tem realmente um trabalhão do caramba. Inclusive, na cena de abertura do filme, quando eles estão cantando a música de Halloween, e Aham, aparece a lua, e os morcegos estão voando na frente da lua, se você aham. olhar bem, dá para você ver que eles estão pendurados por linhas bem Ei, eu fininhas, vi mas dá isso para ver. hoje. É muito rápido. A hora que eu bati É o olho, muito eu falei, rápido. Aham. é muito rápido mesmo. E eu quero depois com mais tempo, eu quero tirar uns prints de algumas cenas e usar superexposição de superexposição de iluminação. Principalmente nessa parte aí que aparece a lua. Porque eu acho Uhum. que no fundo dá para ver alguma coisa além como é que fala? Além do próprio cenário, sabe? Atrás da lua. Eu acho Ah, que tem alguma entendi, coisa. Porque entendi. tem uma cena, a cena que ele entra, que é o Lamento de Jack, o nome do capítulo, né? A hora que ele entra Aham. no cemitério, No que ele começa a cemitério? cantar, isso, que ele começa a cantar que, eu sou tão bom no que eu faço, mas eu tô tão cansado. É a hora que ele vai começar a subir aquele morro, né? Que tem aquela Uhum. voltinha, que aparece a lua no fundo, é a cena icônica do filme, é aquela. Sim, Põe é o até um wallpaper. dos posters do filme. Exatamente. E aí, no fundo, dá a entender que tem alguma coisa ali. E pensando assim, eu vou bater um print depois disso aí
Eu também a sempre fiquei eliminação. com esse questionamento, sabe? Que às vezes a gente está olhando e parece que vê alguma coisa no final da É, cena. um Em vulto especial ali. nessa no céu, às vezes parece que tem alguma sombra. É, exatamente. Mas aí eu não sei se isso é proposital ou se foi algum acidente. Mas Uhum. isso não diminui o nível de produção do filme. Ah, não, de Jamais. forma alguma, de forma alguma. Outra curiosidade sobre o filme é que a pessoa que canta as músicas do Jack em inglês é o Danny Elfman, que é um compositor e músico americano conhecido por trabalhar com o Tim Burton em 16 dos seus filmes, e inclusive os dois primeiros da trilogia do Homem-Aranha de Sam Raimi. E o Danny Elfman é um cara que as músicas dele são incríveis. Direto de Valfenda. Exatamente. E outra coisa, ele teve que fazer as músicas sem ter um roteiro. Ele não, o Tim Burton e o Henry, eles não deram nada para ele fazer as músicas. Ele só sabia como que ia ser a cena e ele ia lá e fazia as músicas. Caramba, tipo assim, ô, no improviso, né? Sim, e eu achei isso incrível, cara. Só prova o nível de qualidade do trabalho dele. Exatamente. Outra curiosidade que aconteceu, a mesma coisa que você explicou aí, aconteceu com Hans Zimmer para o filme, se não me engano, o filme é Inception. Eu acho que foi o Inception. Ele teve que fazer toda a trilha sonora sem saber absolutamente nada do enredo. Nossa, Pois é, e você viu que casou super bem, né? com certeza, o filme é incrível, é uma jornada visual que, Uhum. cara, não tem nem como explicar o filme. Outra coisa, fugindo um pouco do assunto do Jack, sabe a cena do Inception que eles estão lutando num corredor e o corredor fica girando? Sim. Eu não sei aonde que eu li, mas eu estava pesquisando alguma coisa e apareceu esse link. Eles Hum. construíram um set giratório Sim, construiu um do set. corredor para poder filmar aquela cena, cara. Cara, imagina Isso é bem verdade. o tempo e a quantidade de recurso que eles precisaram gastar para poder fazer um set de um Um corredor negócio que desse, gira, cara. cara. E o pior não, assim, uma das, continuando essa curiosidade aí, eles construíram realmente num galpão enorme, né? Tanto que para quem tem o disco do filme, você consegue assistir o filme, tem uma versão do diretor que chama assistir em modo distração. São 3 horas de filme. O filme, assim, ele vai tocando, e nas cenas que a gente vê que é mais impactante, por exemplo, a cena do trem no meio da cidade, essa cena que você citou, do corredor, aí a tela gira, sobe na cidade e vai para um making off. E aí ele fica ali 15 minutos explicando todas as cenas. Eu acho que é a parte mais Nossa, que legal. louca. É muito louco, porque tipo, ele explica muita coisa ali. Só que você tem que ter um pouquinho de paciência, porque são, tipo assim, o filme já tem 2 horas, né? Sim, Vai para um filme de 3 horas, só que é um filme que tipo, ele para te explicar o que está acontecendo ali, como que eles construíram isso, aquilo, né? Como foi feita determinada cena. E essa cena mesmo, ela é verídica. Eles construíram um andar, porque a cena que roda não é só do corredor, é a do quarto também. aham. Então é tudo um conjunto só. E ali eles vão girando e vão lutando, e vai filmando. Aí eu sei Esse que eles tipo usam. de, esse tipo de filme é para quem realmente quer saber como que foi feito, o que foi feito no filme. Porque a gente fica pensando assim, nossa, que efeito especial. Eu falei, não, efeito especial não, vamos ali. O único efeito especial É, foi para tirar as cordinhas. O resto, tudo na mão. Inclusive, isso acontece com muito filme que tem monstro e as pessoas acham que é efeito especial, mas na verdade é só maquiagem. ah, E o trabalho da equipe de maquiagem é incrível, cara. Se você não parar para ver, você exato. não vai saber o quão Ah, incrível é o trabalho dessas pessoas. citando o exemplo do Walking Dead, Não só The Walking Dead, cara, mas muitos filmes de baixo orçamento e que não tem o capital para pagar uma edição de edição. vídeo,
eles dependem completamente da maquiagem. O tubarão, por exemplo, o tubarão ele não usava, não que tubarão tenha baixo orçamento, mas eles não usavam efeitos especiais, eram robôs. E outra coisa, eu li sobre isso ontem também. No filme Tubarão, os robôs que interpretavam, entre aspas, os tubarões, eles estavam dando defeito constantemente. E isso fez com que a aparição deles nos filmes fosse completamente reduzida. Nossa, E acabou que ficou muito melhor do que se eles aparecessem completamente da hora. durante o filme inteiro, entendeu? Às vezes ia dar aquela assim, nossa, aquele tubarão ali é bem de mentira mesmo, né? Olha lá o movimento dele. Aham. Voltando pro mundo de Jack. No mundo de Halloween. Ano passado, surgiram boatos de que um novo Estranho Mundo de Jack estaria sendo discutido com a Disney. E eles estavam considerando um remake em stop motion do filme ou um live action. Em outubro do ano passado, o Chris Sarandon, que é o dublador que faz a voz do Jack quando ele não está cantando, disse que se eles refizessem o filme, ele emprestaria a voz dele sem problema nenhum pro Jack. O que você acha dessa história de continuação do filme, Ronaldo? Eu fico com muito pé atrás em qualquer tipo de continuação de filmes que veio de décadas anteriores, né? Vamos colocar, por exemplo, Exterminador do Futuro. Uhum. Não que ficou ruim. Eu achei que ficou bom, ficou legal. Só que ficou aquela coisa assim, precisava. Porque eu acho que tudo tem a sua época. Eu acho que é a mesma coisa que você, por exemplo, pegar e falar assim, vamos fazer um novo Friends. Não vai funfar, porque Friends já existe, você entendeu? É. Uhum. Muitos filmes, é que nem American Pie, vamos dar um exemplo mais assim, é muito difícil, eu vejo, pelo menos no cinema brasileiro, né, que é muito difícil um filme de comédia ir para o cinema e dar aquele impacto, né? Antigamente a gente tinha American Pie, a gente tinha Todo Mundo em Pânico, e a gente fazia fila no cinema para ir ver para dar risada. Com certeza. Hoje em dia isso já não tem mais aquele efeito. Então eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Aquelas fórmulas, é fórmula de filme de ação dos anos 90. Aí você É. pega ali, aquele velocidade máxima. Se você fizer uma velocidade máxima, um filme parecido com ele no tempo de hoje, não vai funfar, eu acho, né? Então, assim, sobre continuações, eu acho que tem que ter muito cuidado para não fazer caca, né? Com certeza. Isso assim, considerando uma continuação. Considerando remake, acho que talvez ficaria interessante fazer um remake em stop motion, para manter Manter a essência do filme. a essência, exatamente, né? E a gente veria uma coisa assim, pelo menos assim, uma coisa não realista, mas a gente veria mais detalhes nos personagens, né? Nos vampiros, naquele prefeito também, porque o prefeito, talvez eles tivessem feito isso de propósito. Aquele encaixe da boca dele, né, que é todo desenhado em volta, você vê que é uma Aham. coisa que dá para. Eu não sei se isso foi proposital ou se isso foi porque não teve um acabamento na época. Não, isso aí eu não sei dizer. Mas, e a respeito do live action, eu acho que não seria assim. Eu pensando, eu acho que não seria legal. Se fosse uma nova cadáver, ok. É. Eu vou falar Frank Winnie porque, assim, a título de curiosidade, tem um curta-metragem do Frank Winnie feito com pessoas de verdade, acho que, se não me engano, dos anos 80, né? Também em preto e branco. Ele tá até no extra do disco do Estranho Mundo de Jack, mas não concordaria, porque você tem muito elemento não humano. Sim. E eu acho que quando você mistura muito realidade virtual, muito 3D, perdão, falei errado. Quando você mistura muito monstro 3D com pessoas de verdade, acho que não, não fica muito interessante, né? Não é que nem Roger Também, Rabbit. também já passou a época desse tipo de filme, que era um live action Exatamente. com computação gráfica. É igual o Roger Rabbit, Sim, qual outro? Scooby-Doo, Looney Tunes. Looney É igual, Tunes, Space Jam. isso. Para aquela época foi legalzinho ver. Naquela época era legal porque a tecnologia estava no auge, então eles queriam Tava no colocar ar, em tudo quanto fosse coisa que pudesse.
Exatamente, é a É, mesma coisa que a tecnologia que o James Cameron emplacou, que foi em Avatar. Hoje, praticamente todos os filmes que você vê, vou dar outro exemplo, Warcraft, eles usam aquilo ali. Nos jogos que a gente vê hoje em dia, já estão usando aquela tecnologia também, né? aham. Mas e você, o que, que você acha sobre continuação, remake ou live action? Então, o remake eu acho que seria uma boa, também mantendo o espírito do filme que é em stop motion. Quem sabe agora sendo 100% dirigido por Tim Burton. Sim, e porque tem tecnologia nova hoje. Então, a gente poderia ver cenas serem feitas melhores do que antigamente, com métodos de filmagem diferentes e tudo mais. Uhum. Live action, eu acho que o Estranho Mundo de Jack não é um filme que ficaria bem em live action, justamente por causa das aparências dos personagens. Eu acho que ficaria muito antinatural, sabe? Não ficaria uma coisa agradável aos olhos. Sim, acho que só seria interessante se fizesse uma peça teatral, por exemplo. Talvez, Pra brincar, mas. talvez sim. Uhum. E quanto à continuação, cara, eu acho que seria legal, porém não focado no Estranho Mundo de Jack, porque o mundo do Jack ele é separado em várias cidades, cada uma representando um dos Sim, feriados tem esse fator americanos. também. Uhum. E eu acho que seria legal se eles expandissem esse mundo dos feriados, não focasse só na cidade do Halloween e no Natal, porque essas foram as duas que apareceram. Agora tem Exatamente. a cidade da Páscoa, tem a cidade do Dia de Ação de Graças, do dia de São Patrício. E acho que a única coisa que a gente viu dessas outras duas cidades foi o Coelho da Páscoa, que apareceu em uma cena só É, e depois desapareceu. E eu acho que seria legal se eles explorassem isso sim. e como que seria essa interconexão entre todas as cidades, se elas ficam em um mundo diferente do nosso, ou se elas ficam não sei, uma dimensão diferente da nossa, sabe? Pois é, Isso não fica muito claro no filme, mas é uma coisa que a gente fica curioso para entender, sabe? assim, você falou num ponto interessante sobre a questão, assim, onde no colocar entre aspas, no multiverso, está conectado isso, né? Porque a gente tem o mundo do Halloween, tem o mundo do Natal, né? Que é onde o Papai Noel tá lá, mas a gente vê que ele vaga o mundo, ele vaga o planeta Terra para deixar os Sim, presentes sim. deixados. Pouco antes do final do filme, ele tá lá no trenó dele com as renas e esqueletos lá dando presente pro pessoal. E ele passa dentro do mundo do Halloween trazendo a neve. Sim, Então eu penso assim, talvez sejam vários universos acima da Terra, vamos supor assim, e aí tem essas coisas, por exemplo, no mundo do Natal, o Papai Noel passa o ano inteiro fabricando presente, a hora de descer. Aí passa por um é. portal, né? Ou talvez todos eles sejam interligados pelaquela floresta que aparece no filme, talvez. Sim, sim. São várias coisas que a gente não tem, a gente só tem as perguntas e não tem nenhuma resposta. E uma coisa interessante, você falou dessa floresta. Ele vai caminhando, né, do cemitério até Uhum. chegar nessa floresta. E nessa floresta tem essa conexão. Então quer dizer que todos esses mundos estão amarrados ali. Isso aí é fato, né? Sim. Tanto que não sei se você notou, eu só fui prestar atenção nisso hoje. Olha que eu já vi esse filme inúmeras vezes. Aham. Na hora que ele, não, cada vez que a gente vê esse filme, a gente pega um detalhe diferente. Não, com certeza. E assim, aquela parte quando ele vai distribuir os presentes, que ele acha que ele tá arrasando. Nossa, o povo tá me amando aqui com os meus Aham. presentes, pá, tudo lá do capeta, lá, pá. E aí ele vai, recebe a bomba, ele cai, né, nos braços do anjo. E aí, tipo assim, Sim. ele não volta pelo mesmo portal. Ele entra, né, numa porta que tá embaixo do anjo e sai no Halloween, no cemitério, debaixo daquela porta onde tem um demôniozinho em cima. Então, tipo assim, a gente vê que tem várias conexões entre os mundos ali. Sim, talvez todos eles tenham saídas secretas para o mundo real.
Exatamente, foi o que eu pensei, porque eu falei assim, cara, ele não voltou pela portinha, ele voltou por outro, e de repente ele apareceu dentro do cemitério, né? Porque no começo do filme, quando ele traz os presentes para eles analisarem, ele volta pela floresta. Exatamente. Os meninos também, tanto que os meninos entram Isso, lá no lugar errado, né? é. O seu arco do segundo filme, o coelho fica traumatizado. O Coelho da Páscoa com estresse pós-traumático. Exatamente. Começa a fazer ovo de Páscoa das trevas. Ai, terrível. Agora é o meu assunto favorito desse episódio, que Yes. são as teorias do Burton verso. Pergunta. É uma pergunta. Diga. É porque assim, eu procurei na internet sobre as teorias do filme do Tim Burton, mas esse Burton verso é você que criou o termo. É, fui eu. Adoro. E para quem não sabe, existem várias teorias a respeito de todos os filmes do Tim Burton, dizendo que vários e vários deles são interligados por pequenos detalhes. E aqui nós trouxemos 5 que são os mais curiosos, e especialmente o último que eu acho que foi a mais criativo, a teoria mais criativa de todas. Sim, sim. Mas vamos lá. A primeira. Jack Skellington, Victor Van Dort e Victor Frankenstein são o mesmo personagem em diferentes etapas da sua vida. Obviamente, Jack Skellington é do Estranho Mundo de Jack, Victor Van Dort é da Noiva Cadáver e o Victor Frankenstein é de Frankenweenie. O que você acha dessa primeira teoria, Ronaldo? Eu acho que assim, se a gente for pensar por uma forma, vamos dizer assim, lúdica, faz todo sentido. Faz Uhum. bastante sentido. Tanto que, se a gente for pegar o Victor Frankenstein, a mãe dele sempre falava, ele é muito quieto, ele não tem amigos, não sei o quê, né? Ele é, tipo assim, muito calado, muito cientista, muito assim. Aí no segundo a gente vê que ele é um cara um pouco parecido com aquilo, né? Sim, já na Tanto na adolescência fisionomia, dele. tipo assim, tanto na fisionomia, né? Quanto na forma dele ver, dele encarar as coisas. Por exemplo, quando ele vê a noiva cadáver, ele leva um susto ali na hora, porque tipo, ela apareceu de uma vez. Mas a naturalidade com que ele fica no submundo, tudo bem que ele vê aquelas caveiras, ele quer sair dali, mas a naturalidade Aham. com que ele vê aquilo ali né, tipo, ok. E aí o Jack Skellington também. Tipo assim, já, se a gente for ver, digamos que Jack Skellington já é a vida mais adulta, né? Aí você vê que é uma coisa mais pesada. Só que eu também vim pensando numa outra coisa enquanto eu falava isso. Hum. E se esse personagem tiver um grau agudo de esquizofrenia? E na verdade é um quarto personagem que inventou todos esses três. Ou o hereditário fazendo efeito. Aham. Eu estava lendo sobre essa primeira teoria e tem uma coisa que amassa ela e joga no lixo, mas que não vai fazer ela ser menos verdade pra gente. É Ah, que os pais do Victor Van Dort e do Victor Frankenstein são diferentes. sim, isso é Então verdade. seria meio impossível deles serem a Diferente. mesma pessoa. Exatamente. Tanto que no fala, gente, o Van Dort, tem uma hora que ele tem um diálogo com a noiva fantasma, né? Que ela fala assim, pois é, a gente vai conhecer sua mãe, né? Aí tem uma hora que ele fala assim, você não ia querer conhecer ela, né? Aí ele fala, não, mas pensando bem, a gente tem que conhecer, que é quando ele pensa numa forma de voltar para o mundo real, né? Uhum. Então, tipo assim, e aí quando a gente vê o Victor Frankenstein, a mãe dele é super carinhosa, né? Sempre se importa com ele, Sim, né? Aquelas coisas assim. Eu acho muito difícil uma pessoa mudar de temperamento ao longo da vida desse tanto, né? não, com certeza. Amarga igual aquela, né? Outra coisa relacionada a Frankenweenie, que relaciona com outro filme do Tim Burton. Eu não lembro o nome exato da personagem, mas é a menina que tem um crush no Victor, a vizinha Ah, dele. a cachorra dela chama Persephone. Isso, isso. No Sei, sei. filme, mostra que os pais dela
meio que dão ela para adoção, porque isso é um tema recorrente no filme, nos filmes do Tim Burton. Simplesmente os pais cansam dos filhos e jogam eles para adoção. Sim. E tem uma das teorias, essa aqui é uma teoria bônus, não está na nossa lista, Ah. de que ela foi adotada por outra família, ela cresce, é adotada por outra família e vira a protagonista do Beetlejuice. Ah, faz sentido. Porque ela Faz não sentido. tem nenhuma foto dos pais dela. Inclusive, na casa Uhum. dela, no Frankenweenie, não tem foto dela com os pais dela dentro da casa dela. Aham. Ah, Essa eu não posso corroborar porque eu ainda não assisti Beetlejuice. Ou eu assisti e não lembro do filme. eu assisti a Beetlejuice, mas tipo, tem muito tempo. Ele é um dos filmes também que impactou a minha infância. Sim, Achava aquilo esses lá. filmes antigos a gente com certeza assistiu, mas não lembro que assistiu. Uhum. Esse é porque passava bastante na sessão da tarde, né? Sim, com certeza. O nome dela acho que é Elsa. E, Elsa Van, Elsa Van começa. Helsing. Isso, começa com E. E o sobrenome é Van Elsa Helsing. Van Helsing, o nome dessa personagem. É ela mesma, Elsa Van Helsing. Ó, pra você ver, Van Helsing, Frankenstein. Mas Aham. é isso aí. Vamos para a próxima. É de que a Sally, a, É a Mulher Boneca. Mulher Boneca. isso, a mulher boneca do Estranho Mundo de Jack, é irmã da Emily, da noiva cadáver. Uhum. Essa é uma que eu gosto de acreditar porque não tem nenhuma coisa contra, mas também não Aham. tem nada que vá provar, Essa. elas são E irmãs, elas, entendeu? e elas são um pouco parecidas também. Sim, Tem o a lado da fisionomia delas é parecida, a personalidade delas é muito parecida. E essa é uma teoria que eu gosto e que, para mim, é verdade. É. Ah, só uma coisa. De repente, para quem for procurar, que a gente está falando de Beetlejuice, né? Esse é o nome do filme em inglês, mas para quem for procurar em português, está escrito Os Fantasmas Se Divertem. Isso, Nada a ver, isso, os mas fantasmas se divertem. É melhor os fantasmas se divertem do que suco de besouro, né? faz sentido. Ah, nossa, esse filme É, tem a minha idade, caraca. sério? Ela é de 88. Nossa! Ai, eu tô velho, meu Deus. Vamos para a próxima. Bora. A próxima é uma que ela não não faz sentido se você for comparar com uma das próximas que tem. Ela é Sim. de que o Edward Mãos de Tesoura mais tarde se torna Sweeney Todd, do barbeiro demoníaco da rua Fleet. É, Essa eu consigo ver a conexão, porque o Edward tem tesoura, gosta de cortar as coisas, e o Sweeney Todd ele é um barbeiro que é aficionado gosta pelas de. próprias navalhas de barbear. Então, eu consigo ver a conexão, mas eu não acho que essa seja uma coisa proposital do Tim Burton, sabe? Eu acho que Até também não, porque porque, na verdade. Ah, até porque o Sweeney Todd ele é um personagem de histórias britânicas, se eu não me engano. E o isso aí que eu ia filme, e o falar. filme, o filme do Tim Burton ele é baseado em uma ópera que teve em 1900 e lá vai bolinha. Isso aí que eu ia falar. Ele teria que ter saído dos Estados Unidos, né? Lá e Sim. ido para Londres. Porque, na verdade, eu não lembro muito bem o que acontece no final do Eduardo Mãos de Tesoura, mas, tipo, parece que ele some, né? Se ele poderia ter sumido, conseguiu fazer as mãos que o criador dele quis tentar fazer, né? E foi para Uhum. lá. E agora que eu estou falando de Edward, só uma comparação. O estilo da cidade de Edward Mãos de Tesoura é o mesmo estilo de cidade de New Holland, que é o do Frankenweenie. É o mesmo urbanismo. Sim, aquele padrão suburbano americano. Isso, exatamente. Isso que eu queria falar e não veio na cabeça. Vamos para a penúltima teoria.
se um personagem de um filme do Tim Burton morre, ele pode renascer em Halloween Town, na cidade do Halloween. O que você acha dessa? Cara, faz sentido, sabe por quê? Eu vim pensando no prefeito de Halloween, ele tem duas caras. Uhum. Tem o pai da. A Victoria, Victoria. O pai da Victoria, aquele baixinho, ele tem a mesma fisionomia do que É aquele verdade. prefeito de New Holland. Eu Né? Só que, nunca tipo, tinha um é parado para amargo. reparar nisso. Exatamente, só que assim, o pai da Emily é aquele cara amargo, com aquela cara ruim, né? E o Sim. outro é aquele cara assim que no final tudo bem, ele é alegre, mas ele tem medo, ele tem características mais humanas. O pai Aham. da Victoria, não, ele é mais, tipo assim, sarcástico, ele é mais bruto, né? Tanto que tem uma parte que a mulher dele fala, sorri, meu bem. Aí ele tenta ensaiar um sorriso parecendo que ele tava soltando um Aham. peido. E aí, tipo assim, o que eu penso? Ele tem uma semelhança muito grande, porque ele é baixinho, é gordinho, e como tem esses dois personagens, se esses dois morreram, os dois se juntou e foi lá pra cidade do Halloween. Talvez. Tem outro personagem também que aparece no Estranho Mundo de Jack, que é aquele garoto gordinho de camisa listrada que fica andando na Sim. coleira com a mãe dele. Tem Nossa, um que bizarro. personagem Os que olhos eu, costurados. sim, se eu não me engano, em Frankenweenie tem um personagem que o design é muito parecido com esse menino do Estranho Mundo de Sim, Jack. é o cara A que camisa, rouba. a fisionomia e tudo mais. Sim, porque ele é muito bisbilhoteiro, né? Ele gosta de ficar bisbilhotando as coisas, e talvez por isso na cidade do Halloween ele Os olhos tenha sejam os costurados. olhos costurados. Nossa, hein? Olha Que só, eu não tinha teoria. feito essa conexão ainda. Ai, credo. Essa, Agora viu? vamos para a última teoria e a minha favorita de todas elas. Ah, Essa é de que um descendente de Sweeney Todd, o barbeiro, se casou com algum membro da família Wonka e ah, depois que o Willy Wonka passou a fábrica de chocolate para o Charlie, ele se é o aposentou. gurizinho? Sim, ele se aposentou em uma mansão gigantesca, em estilo gótico, num penhasco. E ao invés de fazer doces, ele decidiu fazer um homem, Edward de Mãos de Tesoura. Só que o Wonka morreu antes de terminar o projeto, deixando o Edward sozinho e com mãos de tesoura. O que você Essa acha dessa, teoria, Ronaldo? ela é muito viajada. Muito viajada, mas faz sentido, porque o Willy Wonka sempre gostou de criar coisas. Ele sempre criou coisas. Caramba, é uma teoria que a gente pode até pensar, né? Sim, cara. E querendo ou não, se você for parar para pensar, o Willy Wonka ele não vai ficar para sempre lá junto com o Charlie na fábrica de chocolate. Não. E ele não vai parar de querer inventar coisa, porque a vida dele foi inventar coisa e é a mesma coisa que você pegar uma pessoa que fica a vida inteira, sei lá, jogando futebol e falar que ela não vai mais poder jogar futebol. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Ela Não. vai encontrar um jeito de fazer alguma coisa que seja parecido. Ela vai virar técnico. É, Ou comentarista. e Ai, ai. aí, essa conexão de um membro da família do Sweeney Todd. Porque no filme, alerta de spoiler. O Sweeney Todd morre, a esposa dele morre, inclusive a senhora É no Lovett, Mohan que é a Carter. dona da casa de Thor lá, É morre no também. Mohan Carter, não é? Sim, ela Tem um mesma. tempo que eu não assisti, tem um tempo que eu não assisti esse filme, eu tenho que ver de novo. Só que a filha dele, com a esposa dele, continua viva no final do filme. E ela foge Uhum. com o Anthony, de Londres. E aí, talvez ela tenha ido para outro lugar, que eu acho que a Fantástica Aham. Fábrica de Chocolate se passa nos Estados Unidos, não é? Ou não? Ou eu não sei, só que o marido dela teria que ser dentista, né? Aí eu já não sei. Porque o pai do Willy Wonka é dentista, lembra?
Verdade, verdade. Isso também. Porque eu acho que quem faz o papel do pai dele, eu não me lembro, mas eu tenho quase certeza que é o. Ai, eu acho que é o Saruman. Que faz o Saruman. Isso, Christopher Lee. Ele Isso, mesmo. é Christopher. É. Ele mesmo. Ele tem tinha, na verdade, uma, um talento inato para fazer personagem do mal, cara. Nossa, isso é verdade. Christopher Lee é um ótimo ator. Pois é, cara, mas é uma teoria bacana, viu, da gente pensar e matutar. Aham, eu tava pesquisando as teorias do Burton Verso e eu fiquei, cara, essa faz muito sentido. Faz. De Não, todas, faz muito sentido. de todas elas é a que tem mais chance de talvez ser verdade. Sim, porque Porque, ela era porque mais possível, né? não muda de mundo, não muda de período de tempo, sabe? Ela, Sim, na verdade, muda um pouco, mas aí é por isso que tem as partes dos descendentes do Sweeney Todd, que eles saem lá daquela Londres vitoriana para ir para uma cidade mais tecnológica. Mas sim. essa realmente é a que eu mais gostei, cara. Então, aí, assim, falando, só puxando um gancho sobre o Willy Wonka, uma curiosidade. Aqueles bichinhos lá, os Umpa Lumpa que Umpa falam, né? Lumpas? Isso. Na versão nova, que é essa que tem o Burton fez, é, aquele cara, ele ganhou uma nota pelo papel dele, porque todas as cópias que ele fez não foi computação gráfica, ele fez cada um daqueles Umpa Lumpa, por exemplo, que está dentro do barco. Ele fez a posição de cada Ah, um deles diversas vezes. Ele gravou tipo mais de 100 vezes ele de diversas posições nossa. para não sair nada igual, para não ficar aquela coisa assim, vamos copiar esse que tá aqui e colocar lá Aham. em cima para ninguém ver. Não, todos eles foram filmados individualmente. Uma cena parecida que acontece essa mesma tecnologia é Ah, no Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte um, na cena que existem os sete Harry Potters. O Daniel ah, Radcliffe, ele gravou todas as sete versões dele individualmente. separadamente. Caraca, legal, hein? Essa daí eu não sabia dessa curiosidade. Eu tenho um livro que diz todas essas curiosidades sobre os filmes do Harry Potter. Mas voltando para essa teoria, cara, a gente tem muito É, que pensar nela. Aí, tipo, deixa eu ver aqui como é que fala? O Estranho de Jack, não, o Edward Mão de Tesoura, pra gente ver se consegue captar algum elemento dentro da casa da mansão lá, né, que vai fazer algum sentido. não, com certeza tem. Inclusive, tem referências dentro do Estranho Mundo de Jack ao Mickey da Disney. Tem vários Mickeys escondidos no cenário e nos personagens. Típico, né? E sim, e se eu não me engano, no filme Sleepy Hollow, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, tem um espantalho que ele é idêntico ao espantalho a fantasia de espantalho que o Jack tá usando no começo do filme. Eita, eu já vou assistir esse filme de novo. Tem uma cara que eu não vejo ainda. E tem outro filme, eu acho que é Jack e o Pêssego Gigante, James e o Pêssego Gigante, James e o Pêssego Gigante, que o Jack, o próprio Jack faz uma aparição no filme como o capitão de um navio pirata. Caraca, O filme é do Henry Selick e ele usou o modelo do Jack no filme. que legal. Essa eu também Ah, não sabia, inclusive porque eu não assisti o filme. tem uns que a gente até deixa passar batido, né? Sim. Depois eu tô tentando ver aqui, tentando caçar aqui. Ah, eu acabei de ver uma aqui. A cena que do trâmite de Jack, quando tá a menininha e o menininho eles vão abrir um presente. E o Uhum. menininho pega aquele Sim, pato com o tridente. bichinho que pula é um Mickey todo distorcido. Não, Inês, eu tô vendo aqui, eu vou voltar o filme de novo pra ver se eu não tô, se isso aqui não é vontade.
Mas a menina tá com um vestido que tem o Mickey estampado e o menino tem um Pato Donald estampado no pijama dele. Eu não sei se isso aqui é montagem. Eu vou voltar o filme pra eu ver. Ah, a gente tá falando da mesma cena. Ah, então é. Que eles estão na frente da árvore de Natal. Aí É ela abre e pula uma daquela, tipo aqueles palhaços. Mickey. É, exato. Aquilo ali é um Mickey. Por mais que não pareça, é um Mickey. Nossa, caraca, velho. Mickey de Chernobyl. É o Mickey da Mickey de... cidade do Halloween. Nossa senhora. Ai, ai. Eu tava olhando e aí eu assisti o filme depois que eu li que tinham vários Mickeys escondidos no cenário. Eu falei, cara, esse negócio tá meio estranho. É, parece aquele Mickey antigo, mas eu não tô conseguindo ver a orelha direito. Aí depois que ele virou de frente, apareceu as orelhinhas bem pequenininhas e Sim. aquele visual do Mickey bem antigo. Não, aquele Mickey bem antigo é o Mickey cracudo. Aham. Ai, ai. Você tá louco. Mas é isso aí. Esse foi o primeiro episódio e o episódio sobre o Estranho Mundo de Jack do Walker Cast. E Yes. o Ronaldo vai aparecer em vários outros episódios do podcast falando sobre filmes. Inclusive, um dos próximos que vai sair em um futuro a ser determinado é sobre Avatar, o filme, porque nós somos fascinados pelo filme, estamos super ansiosos para lançar as continuações. Na verdade, assim, esse podcast, esse episódio tá seguindo mais ou menos a programação do filme. A gente nunca sabe quando vai ser lançado. Quando a gente tem uma data, ela é jogada para frente. É igual a todos os filmes desse ano, todos estão sendo adiados. Todos. E um dos próximos episódios que esse é em um futuro mais próximo e mais certo do que o episódio de Avatar é que vamos falar sobre livros, sobre nossos livros e o processo de escrita e a importância dos livros e da leitura. Boa. E então fiquem antenados aí porque vai sair no futuro próximo. Também um dos próximos episódios sobre filmes trash. Vão sair, se eu não me engano, dois episódios com top 5 de filmes trash, com dois convidados diferentes. Um possível para o futuro próximo também sobre Kingdom Hearts. Um sobre Hunter x Hunter. Tem muitos episódios programados, galera, e então fiquem ligados aí no podcast, porque vai ter muito conteúdo para vocês assistirem. E é isso aí. Onde que as pessoas podem encontrar os seus trabalhos, Ronaldo? Então, todos eles, assim, eu parei de fazer escrita no Wattpad. Então, assim, eu tô só com os meus trabalhos na Amazon. É só entrar na Amazon, que é aqui do Brasil, na parte de livros, digitar Ronaldo Filho, e vocês vão ver dois livros lá. O Caso Rocas, né, que é o suspense policial, e o Cemitério de Joaninhas, que é não é nem conto, porque ele é um pouquinho mais extenso. Ele é um drama adolescente, bem basicão, bem suave. Ótimo. Então, quem tiver interesse em encontrar os trabalhos do Ronaldo, é só ir na Amazon e dar uma força lá. Ou acessar a página do Instagram, que é argo.city. Aí você tem todo o acesso lá às minhas escritas. Mas é isso aí, galera. Até a próxima, Ronaldo. Até a próxima Até a e próxima. fiquem em casa. Exatamente. E se for sair, usem álcool em gel. Muito. Com máscara. Usem as máscaras. Pelo amor de Deus. Exatamente. Falou, galera.